nossa gratidão ao Pai por tudo que nós temos. Hoje nós agradecemos e nós te louvamos, Senhor, porque a prece ela tem 3 sentidos: louvar, pedir e agradecer. Hoje nós estamos te agradecendo, porque mais uma vez nós estamos aqui, nessa casa de amor e de luz, que oferece tanto para nós. Então vamos concentrar nossos pensamentos na lição que vem para nós hoje, agradecendo aos mentores pela proteção que nós temos, divulgando o Mestre, paz primeiramente para nós, porque se nós não tivermos a tua paz, aquela paz que tu disseste, eu vos dou a minha paz, não a paz que o mundo dá. Então é essa paz de Jesus que nós, nesse instante, nós unimos a ela para rogar a Deus, Pai, a Jesus, nosso Mestre por excelência. Rogamos a tua paz, Senhor, para o nosso país, para o mundo, para o nosso planeta Terra, que encontra-se num turbilhão de desencontros, de equívocos, para que as pessoas voltem mais seus pensamentos, suas atitudes para o divino, porque sem eles nós não podemos caminhar. E Jesus veio para que nós caminhássemos, mesmo através das pedras do caminho. Aquele que nele crê segue sempre em frente. Então nós te rogamos, Mestre amado, nesse instante, em que se aproxima o dia em que viestes, desceste a este mundo para nos consolar, para trazer as bênçãos do Pai, para dizer que a vida continua. E nós te agradecemos, Senhor. Fica conosco, Jesus, hoje e sempre, e que a tua paz permaneça em nossos corações, e que nós possamos ser essa luz que vai iluminando o caminho daqueles que ainda se encontram equivocados em relação a ti, Senhor. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado, Jesus. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Uma palavra caminha que vai nos trazer a preleção bonita que ela sempre traz. Bom dia a todos. Bom dia. Então, o que eu escolhi para a gente conversar hoje um pouquinho mais é sobre as bem-aventuranças. E as bem-aventuranças, como todos já sabem, elas se encontram dentro do Sermão do Monte. Quando a gente pega para analisar ela, a gente observa que ela é um roteiro em que Jesus nos deixou para que a gente buscasse ali alcançar a nossa elevação moral e espiritual. Que se a gente conseguisse seguir o mínimo possível das bem-aventuranças, a gente conseguiria atingir o nosso objetivo da nossa evolução, que é se semelhar ao nosso guia. Então, o Sermão do Monte, ele foi o discurso que Jesus nos trouxe, as bem-aventuranças, e ele colocou toda a alma do Evangelho. Ele nos trouxe ali ânimo, consolo e esperança. No momento em que a população onde ele se encontrava estava desalentada, perdida, buscando algo que nem eles mesmos sabiam diante de tanto sofrimento. E foi ali então que ele trouxe as bem-aventuranças. E quando a gente começa a falar dessa esperança, de dias melhores, das bem-aventuranças, ele fala que se a gente seguir esse roteiro, a gente encontrará a nossa redenção espiritual, porque nele está contido toda a máxima do Evangelho. E Kardec, quando codificou os 5 livros, o Evangelho é aquele que traz ali toda a parte moral do Cristo, todo o exemplo moral que o Cristo nos deixou. Então é ali que está embasado o Sermão do Monte. A gente vai encontrar algumas das bem-aventuranças. Então ele traz para a gente ali como seu discurso moral mais conhecido diante de todos aqueles que estudam, que buscam o conhecimento e seguir a Cristo. E aí eu começando a ver, a estudar para a gente fazer, ele fala que essas bem-aventuranças,
Todas elas trazem ali, ela é estruturada da seguinte forma, então. Ela traz ali consigo uma condição, e se a gente conseguir alcançar essa condição, a gente vai ter um resultado. Então, todas elas bem-aventurados os aflitos, porque aí então, tem a condição e o resultado obtido. Então, ele é uma orientação para que a gente possa ser feliz, não só aqui na terra, como também no plano espiritual. E quando Jesus trouxe as bem-aventuranças, ele não falava somente ali para os discípulos, para as pessoas que ali estavam ouvindo, mas é uma mensagem que ficou por anos e anos, encarnações e encarnações. E ele está contido em nós até os dias de hoje. Muitas vezes, espíritos que lá estiveram ainda trazem consigo esse ensinamento. E ele perdura até os dias de hoje. E aí, então, o Sermão do Monte, ele está contido, eu peguei o que está contido no Evangelho de Mateus, capítulo 5, onde ele começa: Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte, e assentando-se, aproximaram-se deles os seus discípulos, e abrindo a boca, os ensinava, dizendo: bem-aventurados. Mas antes de eu falar realmente das bem-aventuranças, a gente, quando começa a estudar, a gente vê que tudo o que Jesus faz e fala tem um porquê, um motivo e uma explicação para aquela época. Então, quando ele começou aqui falando, Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte. O que esse subiu ao monte quer dizer? Que ele, então, ia se ligar com Deus. Ele subiu ao monte para elevar-se, elevar os seus pensamentos, elevar a sua conduta, para fazer essa ligação com Deus Pai, para que ali ele pudesse, então, dar continuidade. Então, esse elevar-se, subiu ao monte, quer dizer isso. E todas as vezes que Jesus buscava fazer algo, ele elevava o seu pensamento, ele buscava Deus e ele fazia essa conexão com algo. Todas as vezes que ele ia curar alguém, conversar com alguém, ele fazia essa conexão. Por que isso é tão importante? Porque a gente só consegue ajudar e dar o nosso melhor se a gente estiver conectado com o melhor, com o pensamento positivo, com o amor, com Deus. Então, por isso que ele elevou-se, subiu ao monte para fazer essa conexão. E aí, então, continuando, ele assentou-se. O que isso queria dizer? Ele simplesmente sentou ali com os discípulos, com o pessoal que estava ali para ouvir? Não é um simples sentar. Ele então se elevou, fez a conexão dele com o Pai e sentou-se próximos daqueles que ali estavam. Por quê? Para ele mostrar a igualdade, dele estar acessível. Ou seja, ele não era uma pessoa boa que estava distante, que eu não vou conseguir chegar. Não, ele se colocou em pé de igualdade diante de todos que estavam ali. Então ele assentou-se ao lado deles. Então não era aquela pessoa que está longe, não, é um exemplo que está ali perto, que me acolhe, que me aconchega, que me ampara. E aí então, ele assentou-se e aproximando-se dele, seus discípulos, abrindo a boca, continuou. O que é esse abrindo a boca? Quando a gente começa a estudar, a gente percebe que as nossas palavras dizem muito. Ou elas servem para ajudar, ou elas servem para nos prejudicar. A nós mesmos, não só ao próximo. Jesus, todas as vezes que ele abriu a boca, que ele conversou, que ele falou, que ele exemplificou, ele fez para o bem. E aí fica a nossa reflexão. E quando eu abro a boca, o que eu estou fazendo, né? Eu estou usando ela para o bem, para uma boa conduta, ou eu estou prejudicando a mim ao outro com meus julgamentos, com algo que eu estou fazendo que vai prejudicar a vida de alguém? Então, esse abrindo a boca falou, cabe a nós essa reflexão do momento em que eu falo, que eu converso, e das minhas atitudes. O que é que eu estou fazendo? Eu estou sendo ali o exemplo do Cristo, ou eu estou simplesmente só falando e não pensando nas consequências? Então, o Cristo, ele traz esse ensinamento logo ali no comecinho. Ele nem falou das bem-aventuranças, mas já faz a gente começar a refletir em todo o ensinamento que ele deixou para a gente. E aí as bem-aventuranças, então, elas são compostas da seguinte forma. São 9 delas que constam no Evangelho. 7 delas são relacionadas a virtudes. Ele traz ali como a virtude que a gente precisa ter para conseguir algo. E 2 delas falam sobre perseguições. E aí a gente observa que não é simplesmente as bem-aventuranças soltas, aleatórias.
Se a gente começar a estudar e a perceber, a gente vê que Jesus fez ali uma escada, um degrau evolutivo, passo a passo, onde a gente tem que ir ali no primeiro degrau, aprender ele para continuar subindo. Que a gente depende do primeiro ensinamento para passar para o próximo. É uma escada mesmo que a gente vai conseguir, degrau por degrau, e aprendendo e conseguir a nossa evolução. Então não foi de forma aleatória, todos eles têm uma ordem lógica. Quando a gente começa a estudar, a gente vê o porquê disso, né? Porque ele fala que começa com os pobres de espíritos, que diz respeito ali à humildade. Como é que eu vou conseguir ter a paz, ser um pacificador, se eu não sou uma pessoa humilde? Se eu não sei que eu estou ali, eu sou orgulhoso, eu acho que eu sei tudo, que eu já aprendi tudo, como que eu vou passar isso para o meu próximo? Então tudo tem um porquê, um motivo, tem uma explicação para a gente passar a ver. Então a gente começa as bem-aventuranças com: bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. Então essa bem-aventurança, ela quer dizer sobre a humildade. É a primeira virtude que aparece aqui na bem-aventurança. E o que é um pobre de espírito? É aquela pessoa humilde de coração, não é aquela pessoa pobre de dinheiro e de bens materiais. Não, é aquele que tem a percepção dentro de si de que ele nada sabe, de que ele veio aqui para aprender e para melhorar e para corrigir diante de tudo. Então essa humildade é uma submissão diante de Deus, da gente estar aqui para aprender, da gente estar aqui para buscar aprender o nosso melhor todos os dias, da gente ser ali humilde, de compreender que tudo que nos acontece tem um motivo, um porquê, e eu vim para aprender. Eu nada sei aqui nessa terra. A gente tem um exemplo claro, né, uma historinha de Sócrates, quando ele foi procurar o oráculo, né, porque todo mundo falava que ele era o homem mais sábio da terra, e ele pensava: não é possível, deve ter alguém mais esperto que eu. E ele foi no oráculo. E aí o oráculo falou: não, você é o homem mais sábio. Ele falou: não é possível. Aí ele traz 3 pessoas, né, o médico, o artesão e tal. E aí então o oráculo faz uma pergunta, né, e a pessoa quer mostrar que ela sabe tudo. E aí ele então começa a observar e pensa consigo mesmo: Senhor, realmente eu devo ser a pessoa mais sábia desse mundo, porque a única coisa que eu sei é que eu nada sei. Então ele está aqui para aprender. E é essa percepção que a gente tem que ter. A gente não sabe tudo de tudo. Nem mesmo aquilo que a gente faz com excelência, a gente não sabe de tudo. Então a gente tem que ter essa humildade e essa percepção que o Cristo traz aqui. Porque, sendo humilde, o que é a recompensa que ele fala? O reino de Deus. Então, ele fala, né, que a humildade é aquela virtude que mais nos aproxima de Deus, e o orgulho, aquela que mais nos afasta dele. Então, a gente tem aquele problema, né, de achar que o nosso problema é sempre muito maior do que o do próximo. As nossas dores, os nossos sofrimentos é sempre maior do que o do próximo. E aí a gente acha que: nossa, Deus, estou sofrendo. Aí a gente vê o sofrimento: nossa, mas não está acontecendo nada, ele está fazendo esse drama todo. Isso é uma reflexão que cabe a gente, né? O nosso problema, a gente vê ele enorme, e o problema do outro: nossa, mas é por isso que está sofrendo tanto. A gente julga muitas vezes. Então a gente não está ali sendo humilde, não está tendo essa percepção. E quando ele fala do reino de Deus, ele não fala que é um lugar específico. Esse reino de Deus é ali então um estado de espírito. Quando eu cumpro, quando eu sou uma pessoa humilde, quando eu sou aquela pessoa que quer aprender, que compreendeu os ensinamentos do Cristo, eu vou entrar num estado de espírito em que eu estou bem comigo mesmo. E não importa onde eu esteja, eu vou me sentir bem, eu vou estar bem. E essa é então ali o reino dos céus que ele promete. A partir do momento em que a gente teve a nossa evolução, que a gente está buscando essa melhoria, eu vou começar a sentir esses momentos de felicidade. Eu vou ter esses momentos felizes que se igualam ao reino dos céus, que ele promete aqui. Então, Jesus, ele vem dizer que se a gente não tiver a simplicidade no nosso coração e a humildade no nosso espírito, a gente não vai ter essa paz que a gente tem em estado de espírito no reino dos céus. E aí então ele passa para a segunda bem-aventurança. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados.
Essa bem-aventurança aqui, então, ela quer dizer sobre o quê? Sobre a resignação. Ou seja, a gente pensa, né? Nossa, bem-aventurados que chora, todo mundo vai ser consolado, porque todo mundo chora, né? Todo mundo tem dificuldade, problema. Mas é isso que ele fala? Você vai chorar ali diante do seu problema, da sua dificuldade, e está tudo certo. Não. Ele fala que a gente tem que aprender a passar pelas nossas dificuldades. Que esse sofrimento, que esse choro tem que ser aquele choro bem chorado, bem sofrido e bem passado. Que não adianta eu simplesmente cruzar os braços e falar, eu estou sofrendo, Senhor. Eu entendi que eu vou precisar sofrer e não fazer nada para melhorar. Essa resignação diz, eu sei porque eu sofro, eu estou aqui para aprender e eu vou pegar a minha dificuldade e vou caminhar diante da minha evolução espiritual. Eu não vou ficar aqui simplesmente chorando e implorando para Deus tirar esse problema de mim. Não, porque os problemas do nosso dia a dia é a forma como Deus encontrou para nos fazer chegar ao nosso objetivo. Esses problemas que vêm nas nossas vidas que nos fazem querer modificar, que nos fazem querer caminhar, que nos fazem querer ser melhor. Se a gente tivesse com a vida boa e tranquila, sem nenhum tipo de sofrimento, se a gente não estivesse chorando, a gente não ia fazer nada, a gente não ia buscar nada, a gente não ia correr atrás de nada. Então Deus, Ele conhece todos os seus filhos tão bem, que Ele traz ali o sofrimento para que a gente possa acordar, levantar e nos colocar nesse movimento de buscar sermos melhores todos os dias. Então quando Ele fala que a gente precisa sofrer para ser consolado, a gente tem que entender que tem que ser esse sofrimento com resignação, sofrer de forma correta, não se desesperar diante do problema, mas sim compreender que o problema está ali para me ajudar a me elevar, para me ajudar a ser uma pessoa melhor. E aí então ele diz que a gente vai ser consolado. E o que seria esse consolo, né? Já que eu já estou sofrendo, ele vai tirar o problema de mim? Não, era isso que a gente queria, não é isso que vai acontecer, né? Esse consolo seria o quê? A partir do momento que eu compreendi isso, eu passo a buscar fazer o meu melhor, então. Eu já sei que eu tenho sofrimento, eu vou buscar dar o meu melhor e fazer o meu melhor. A partir desse momento, eu começo a enxergar bem as outras pessoas, eu me preocupo com as outras pessoas porque eu entendo o sofrimento delas. E aí, a partir do momento em que eu tento fazer essa pessoa feliz, tento melhorar o dia dela, isso me consola. Porque quando eu vejo o meu próximo feliz, eu tenho dentro do meu coração esse consolo prometido por Jesus. E essa forma que ele fala da gente ser consolado é no trabalho do bem. Eu vou encontrar o consolo no Pai trabalhando dentro daquilo que ele nos ensinou, do amor ao próximo, da caridade, da resignação. Então é ali que eu vou ser consolado, ao ver o meu irmão feliz, ao ver o meu irmão bem. Esse é o consolo que ele traz para a minha alma. Então, a gente já viu duas bem-aventuranças. E se a gente parar para analisar, eu preciso da humildade para compreender a resignação. Porque senão eu sou orgulhoso e vou achar que eu estou sofrendo de forma errada. E aí a gente passa a entender essa escada que Jesus fez. Se eu não aprender a ser humilde, eu não vou aprender porque eu estou sofrendo, eu vou me revoltar. E aí a gente passa para a terceira bem-aventurança, que é bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque eles herdarão a terra. Aí você fala, eu só vou conseguir ser manso e pacífico se eu for humilde, se eu for resignado comigo mesmo, porque senão eu não vou aceitar isso. Eu não vou aceitar ser manso. Se alguém vier me bater como fizeram com Jesus, eu vou aceitar? Não. Então essa mansidão, essa pacificação que ele fala aqui, só acontece se eu conseguir subir aqueles outros dois degraus. E aí ele vem e fala, né, que esse mansos e pacífico, essa mansidão, é sinônimo de elevação espiritual. Eu só vou atingir esse patamar a partir do momento em que eu estou buscando a minha melhora, que eu estou buscando fazer o meu melhor. Porque daí eu sei que é um momento de transição que a Terra está passando. Que todos os espíritos que aqui estão passando por esse mesmo período que eu, que é essa mudança da Terra, do planeta de provas e expiações, para a regeneração. Então ele fala aqui que os mansos e pacíficos herdarão a Terra. É isso que ele quer nos dizer. A Terra então vai ser um lugar melhor para se viver, porque a gente vai estar num planeta de regeneração e não mais de provas e expiações com tanto sofrimento. Então quando ele fala para a gente buscar essa mansidão, ser pacífico, a gente vai herdar a Terra, quer dizer que as nossas próximas encarnações, a gente vai voltar aqui na Terra. Que a gente vem estudando,
se a gente não corrigir, não se melhorar, não buscar a nossa evolução, a gente não reencarna mais aqui, né? Espíritos muito sofredores, que estão muito atrasados, provavelmente não reencarnarão mais na Terra, a partir do momento que ela terminar essa transição. Então, quando ele fala pra gente que a gente vai herdar a Terra, se a gente for manso e pacífico, é nesse sentido. Que a hora que a gente está buscando essa nossa evolução, a gente vai conseguir aqui permanecer, buscando ainda mais a nossa elevação espiritual. E aí tem no livro Fonte de Vida uma frase de Emmanuel que diz, né? A paz decorre da quitação da consciência para com a vida. E aí a gente observa, né? A gente só vai estar em paz se a nossa consciência estiver tranquila. A hora que a gente então tiver a consciência de que está fazendo o nosso melhor, dando o nosso melhor e buscando fazer o nosso melhor para quem quer que seja que cruze o nosso caminho, aí então a paz começa a aparecer dentro de mim. Aí então eu começo a ter essa percepção do que é a paz. E aí então a quarta bem-aventurança que ele fala, né, que ele traz para a gente é: bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Aí a hora que a gente lê isso, né, a gente já pensa nos homens, né, aqui encarnados. O que a gente quer? Justiça? Ah, aconteceu algo, olho por olho, dente por dente. Eu quero que aconteça mesmo para a pessoa, né? Mas não é assim, porque se fosse dessa forma, a gente cita aqui vingança, não justiça. Porque se a gente quer que aconteça com o outro a mesma coisa que a gente passou, é uma forma de vingança, né? A gente quer que o outro sofra também. E não é isso. A hora que ele traz essa bem-aventurança os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos, o que é? A gente compreende que tudo aquilo que a gente passa na nossa vida, a gente já está estudando o Evangelho, já está buscando um pouquinho mais, são decorrentes dos nossos atos e das nossas atitudes, ou nessa encarnação ou nas passadas. Então, quando a gente está sofrendo, provavelmente é lei da causa e efeito. É algo que eu busquei, se não tem explicação nessa, provavelmente na nossa encarnação anterior. Então, se eu sofro, tem algum motivo, tem alguma explicação. E aí, então, por que eu vou querer a justiça? Sendo que a justiça divina já está sendo feita, ela está sendo reparada. A partir do momento em que eu compreendo que eu estou sofrendo, que eu estou passando por provações que vão elevar o meu espírito, se eu aprender a passar ela de forma correta, então eu vou estar farto, eu vou estar feliz por estar passando por essa provação. Eu não vou buscar uma justiça fora, vendo todos os defeitos do mundo. Não, eu vou estar buscando a minha justiça interior. Eu estou vendo que o meu sofrimento chegou por algum motivo. Eu começo a compreender as leis divinas e o meu coração se aquieta e fica farto, por saber que eu estou pagando débitos que eu mesmo cometi lá atrás. Então, quando ele fala dessa bem-aventurança, fala inteiramente para cada um de nós. Eu compreendo os motivos do meu sofrimento e a justiça está sendo feita comigo mesmo, a partir desse momento. Eu não vou mais reclamar, não vou falar que Deus está sendo injusto, porque Ele é justo e bom. E aqui eu compreendo a justiça dele e a sua bondade. E aquilo então traz uma fartura no meu coração, por saber que eu estou passando por essas dificuldades, estou pagando. Então, a gente pensa, né, essa justiça não é com violência, mas sim com a nossa resignação, com os nossos pensamentos, com a nossa reforma íntima. E aí, então, para a gente buscar essa justiça e compreender isso, a gente volta na escada, né? A gente jamais vai aceitar isso se a gente não for humilde, se a gente não for manso, se a gente não for resignado. Porque daí isso daí vai estar vinculado a todos aqueles atos de violência ainda presos na gente, né, como espíritos aqui encarnados. Então a gente não vai ter essa percepção se a gente não compreendeu as bem-aventuranças anteriores. A quinta bem-aventurança que ele fala é: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. E o que é essa misericórdia que ele fala? Os misericordiosos é aqueles que têm compaixão para com o seu próximo. É como se você se colocasse no lugar da outra pessoa. É como se você visse o sofrimento dela e pensasse: se fosse comigo, o que eu faria com ela? Essa é a compaixão. Que se a gente alcança esse grau de compaixão, de olhar para o próximo e se colocar verdadeiramente no lugar dele, isso acontecerá com nós. Deus vai olhar e vai falar assim: nossa, está sendo misericordioso. A misericórdia chega até nós também diante das nossas dificuldades,
Porque todos nós erramos, todos nós passamos pelos problemas, todos nós, a partir do momento em que eu olho e falo, nossa, ela está passando por isso, me maltratou, falou de forma mais ríspida, mas ela tem alguma dificuldade, vou orar para ela para que ela consiga sanar esse problema, né? E assim a gente se coloca no lugar do outro, começa a compreender, todo mundo tem um dia que não está bem, que não está bom, que vai acontecer algo, e muitas vezes a gente pode acabar cometendo vários erros. Então esse ato de misericórdia, de compaixão, de se colocar no lugar do próximo, também vai acontecer o inverso, vão ter misericórdia para conosco. Essa bem-aventurança quer dizer isso, né? Tudo diz respeito a nós. Então esse momento de compaixão, de empatia que eu tenho para com o meu próximo, pela lei de causa e efeito, está escrito aqui, a gente também vai receber a misericórdia divina. E aí então, só voltando para a misericórdia, a próprio Cristo exemplifica isso na parábola do bom samaritano, porque ele fala, né? Quando o samaritano passou e viu seu irmão ali caído, tocado de compaixão, ele foi lá e fez aquilo que ele gostaria de receber se fosse com ele. Cuidou das feridas, levou para a hospedaria e tudo mais. Então esse ato de compaixão, ele é exemplificado pelo Cristo em várias formas, né? Então faz a gente refletir como que a gente vem trabalhando a nossa empatia, a nossa compaixão e a nossa misericórdia, né? Porque se a gente não pensar dessa forma, o que acontece? A gente vai sentir dó, pena do que o outro está passando. E não vai se colocar no lugar dele como um ato de compaixão. Falar, ai, que dozinha do fulano, né? Mas a gente se colocou no lugar dele para tentar pensar no que ele está sofrendo e fazer o que a gente gostaria de receber? Muitas vezes não. Então essa bem-aventurança faz a gente pensar sobre isso. A sexta bem-aventurança é o bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. O que é esses limpos de coração? É você ter a pureza no seu coração. Um coração verdadeiramente puro é aquele que já conseguiu alcançar ali um patamar de evolução, ele já conseguiu ter uma percepção diferente daquilo que acontece aqui. Ele já tirou do seu coração todo o orgulho, todo o egoísmo, toda a vaidade. Ele já traz consigo, então, aqueles passos que ele precisa ter para a sua evolução espiritual. Então, quando ele fala dos limpos de coração, essa pureza é nas intenções em tudo que a gente vai fazer, em tudo que a gente está colocando o nosso melhor. Se a gente colocar o nosso coração mais puro, preenchido de todo o amor, de todo o exemplo do Cristo, a gente vai ver a Deus. Então, esse ver a Deus quer dizer sentir Deus em sua plenitude, em toda a sua magnanimidade e na sua iluminação interior. A gente vai ver a Deus com os olhos da alma. Então, quando a gente tem a pureza no nosso coração, quando a gente sabe que a gente fez o nosso melhor, que a gente está buscando ser o nosso melhor, que a gente já conseguiu observar tudo que o Cristo trouxe ali nesse roteiro, a gente vai conseguir ver a Deus nesse sentido, porque Ele estará dentro de nós. O nosso coração puro, o que preenche ele é o amor, é a compaixão, é a caridade, e é ali que a gente encontra Deus. E aí, na prece de Cáritas, até no finalzinho, a última frase dela, a gente tem então lá, que dá-nos a simplicidade, que fala das nossas almas, um espelho para refletir a vossa divina imagem. E essa última frase, ela quer dizer o quê? Que somente as pessoas puras de coração conseguem ver a pureza no próximo. Ou seja, quando ele fala que eu vou ser um espelho para refletir a imagem do outro, eu só consigo ver o que ele tem de melhor se eu realmente tiver com o meu coração puro, que daí vai refletir aquilo que a pessoa é. E eu vou conseguir enxergar o melhor que tem dentro dela. Então essa frase da prece também traz para a gente essa reflexão, né? A partir do momento em que eu tenho o meu coração puro, eu consigo compreender melhor a todos os meus irmãos, a todos aqueles que passam no meu caminho. A sétima bem-aventurança, que é a última virtude que ele traz aqui, é bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Então aqui ele fala sobre os pacificadores, aqueles que buscam a paz. Ser um pacificador só não tem ali a paz interior. Por isso que ele fala lá no terceiro, que a gente precisava ser manso e pacífico. Para quando chegar a nossa hora de ser um pacificador, a gente ter no nosso coração essa paz.
Porque eu posso vir aqui e falar para vocês, tem que perdoar, tem que amar, isso e aquilo. Mas se eu não for como Cristo, não exalar verdadeiramente essa paz, esse amor, essa compaixão, de nada vai adiantar. Você vai olhar e falar assim, palavras vazias. Então eu não posso ser só palavras, eu tenho que exemplificar, eu tenho que sentir, eu tenho que exalar toda essa paz, esse amor, essa compaixão que o Cristo nos ensinou. E é isso que faz a gente ser chamados de filho de Deus. Por quê? Porque a gente vai estar sendo ali então o exemplo do Cristo, que é o que a gente busca. Cristo foi Filho de Deus. Todos nós somos filhos de Deus, mas o Filho de Deus nesse sentido é a partir do momento em que a gente se iguala a Jesus, que a gente tem ali o nosso coração manso, pacífico, que a gente pacifica a terra, a gente não busca a guerra, a gente não busca apontar o dedo para o nosso irmão, a gente tem ali a humildade, o amor, a resignação. E aí a partir desse momento, quando a gente então está ali se igualando ao Cristo, a gente vai ser considerados, ser chamados filhos de Deus por estar em sintonia com o Pai. E aí as duas últimas bem-aventuranças que ele traz, que fala sobre a perseguição. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E a nona é: bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Essas duas que falam sobre a perseguição, a gente observa, né, que a gente vai ter que ser uma pessoa muito boa, mas muito boa mesmo, para conseguir ser perseguido por causa da nossa religião, por acreditar no Cristo. Era o que acontecia antigamente. E se a gente refletir na literatura que traz Emmanuel, das passagens que era da época dessa perseguição e tudo mais, todos aqueles que foram perseguidos em nome de Jesus, eles traziam consigo essa paz interior, esse amor, essa bondade, essa humildade. Eles iam ali para serem mortos, para serem mutilados, comidos pelos leões, de forma branda, pacífica, com amor, cantando feliz, porque eles acreditavam naquilo que eles estavam seguindo. Eles acreditavam no Cristo verdadeiramente. Então, quando ele fala aqui das perseguições, a partir do momento que a gente chegar nesse grau de realmente ser uma pessoa tão evoluída, tão boa, aí sim a gente vai ser perseguido pelas nossas condutas de amor ao Cristo. Quantas vezes a gente viu, né? Aqueles que muito se destacam, realmente são perseguidos. Se a gente pegar Chico, quantas vezes o pessoal foi o repórter, a gente viu, e todo mundo questionando todo o trabalho que ele fazia. Por quê? Porque dentro dele a grandeza e o amor dele era tão grande que ele chegou nesse patamar de ser perseguido pelo trabalho que ele realizava dentro da doutrina espírita, né? Então, a partir do momento que a gente tem esse caminho, que a gente segue ele fervorosamente, que a gente compreende os exemplos do Cristo e quer se aproximar deles, ali a gente está preenchendo o nosso coração para algum dia, se alguém questionar e tudo mais, a nossa elevação, a gente vai poder confirmar o tanto que a gente acredita e confia no Cristo que a gente tem aqui, que é o nosso mestre, que é o nosso guia. E aí então, Emmanuel, que ele traz sempre para a gente, né, uma explicação perfeita de tudo aquilo que a gente precisa aprender, porque ele dá um tapa na gente para a gente ir para o caminho, né? E aí ele tem uma explicação que ele analisa as bem-aventuranças e ele fala assim, que para a gente ter o título de uma pessoa bem-aventurada, exige do homem então, primeiro, saber aceitar o sacrifício e o sofrimento, encontrar alegria na simplicidade e na paz, saber guardar no coração longa e divina esperança. Essas bem-aventuranças são um tesouro imenso que poucos a compreendem, pois a maioria dos homens, quando visitados pela dor, preferem a lamentação e o desespero. Quando convidados ao testemunho da renúncia, resvalam para exigências descabidas e, ao invés de trabalharem pacificamente, lançam-se às aventuras indignas e se perdem em desmensurada ambição. As bem-aventuranças são uma fonte de esperança e consolo para os que sofrem. São a expressão clara das virtudes que o Cristo passa aos homens para que possam trabalhar e melhorar em si próprio.
Então, quando a gente começa a ler dele, ele fala assim: Emmanuel tem razão, porque muitas vezes a dor chega e a gente reclama, a gente evita o sofrimento, a gente não quer que ele chegue. Se a gente não tiver o nosso coração com alegria, com a simplicidade, com a paz, a gente não vai guardar ali o nosso melhor, ele não vai ser preenchido ali de todo o amor, que é o que o Cristo nos ensinou. Então a gente prefere se lamentar, chorar, do que se colocar em movimento e fazer a diferença em nossas vidas. Então Cristo deixou aqui o nosso roteiro. Se a gente seguir ele, se a gente ao menos tentar nos colocar aqui todos os dias o nosso melhor, fazer a nossa melhor parte em tudo, desde o dia que a gente acorda com quem está dentro de casa, com as pessoas que a gente encontra na rua. Se a gente nos dedicar a fazer o nosso melhor, a gente vai estar aqui conseguindo nos tentar, pelo menos, igualar ao exemplo que Cristo trouxe. Se a gente tentar seguir ali a escada que ele deixou, no final a gente vai ver que valeu a pena. A gente vai estar conseguindo buscar a nossa evolução espiritual. Então, se ele deixou esse roteiro, por que não todos os dias passar em revista os nossos atos e ver ali o que a gente está fazendo, onde a gente pode melhorar? Por que não buscarmos fazer isso? A nossa reforma íntima em todos os momentos. Ele nos deixou aqui as nossas virtudes, aquilo que a gente precisa fazer e o que a gente consegue receber em troca com aquilo. Porque tudo é a lei de causa e efeito que ele nos ensinou. Então, por que não buscar fazer esse melhor? Por que não buscar essa modificação interna dentro de cada um de nós? Sermos o exemplo realmente. Ele veio aqui para nos exemplificar, porque ele sabia que todos nós, como ser humano, precisaria ali ter uma pessoa de carne e osso fazendo tudo isso, passando por tudo isso, para que a gente pudesse acreditar. Então, a mensagem que eu tinha para esse domingo seria essa: da gente parar e refletir sobre as bem-aventuranças que ele nos deixou. O que a gente pode fazer, como que a gente pode tentar ali, degrauzinho por degrauzinho, o que a gente pode fazer no nosso dia a dia, que dá para encaixar aqui nesse roteiro que o Cristo deixou para cada um de nós, para que a gente possa melhorar e melhorar o dia daqueles que convivem com a gente, para que a gente possa evoluir e trazer consigo, sendo um exemplo, sendo a palavra que traz essa melhoria para aqueles que estão próximos de nós. Então, que Deus possa abençoar a cada um de vocês. Excelente domingo. Obrigada. Da nossa companheira aí, foi excelente para o dia de hoje. Será que nós estamos tentando pelo menos seguir esse roteiro, né? Então que Deus nos abençoe, que nós possamos a cada dia ser melhores, que nós sejamos melhores hoje do que ontem, que amanhã, aprendendo, sempre ouvindo, nós possamos ser melhores ainda. E essa é a nossa trajetória, né? É sempre melhorar, para que nós vamos devagarinho, alcançando os patamares, até chegarmos, né, lá nos Espíritos Perfeitos, que vai demorar muito ainda, pelo menos eu, né? Mas olha, agora fica o convite para aqueles que trabalham no passe, se adentrarem na Câmara de Passe, e aqueles que ficarem aqui, ficam na reflexão que essa nossa irmã tão amorosamente trouxe para nós. Então vamos trabalhar, meu povo,